Capítulo 12, em que Phileas Fogg e seus companheiros se aventuram através das florestas da Índia e o que se segue. O guia, para encurtar a distância a percorrer, deixou à sua direita o traçado da via cujos trabalhos estavam em execução. Este traçado, muito contrariado pelas caprichosas ramificações dos montes Víndias, não seguia o caminho mais curto que Phileas Fogg tinha interesse em tomar. O Parsi, muito familiarizado com os caminhos e as sendas daquela região, pretendia ganhar uma vintena de milhas cortando o caminho pela floresta e todos confiaram nele. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty, enfurnados até o pescoço em seus respectivos cestos, eram fortemente sacudidos pelo trote pesado do elefante, ao qual esse Mahout imprimia um andamento rápido. Mas eles suportavam a situação com a mais britânica das fleumas, conversando, porém, pouco e mal se vendo um ao outro. Quanto a Passepartout, postado sobre o dorso da besta e diretamente submetido aos golpes e contragolpes, cuidava, conforme uma recomendação de seu patrão, de não colocar a língua entre os dentes, senão ela seria cortada. O bom moço, às vezes arremessado para o pescoço do elefante, às vezes para a garupa, fazia volteios como um clown sobre um trampolim. Mas se divertia, rindo entre os seus saltos de carpa e, de tempo em tempo, tirava da sacola um pedaço de açúcar que o inteligente Keownee pegava com a extremidade da tromba sem interromper por um momento seu trote regular. Depois de 2 horas de marcha, o guia parou o elefante e lhe deu uma hora de repouso. O animal devorou ramos e arbustos, depois de ter matado a sede num charco próximo. Sir Francis Cromarty não se queixou desta parada. Ele estava quebrado. Mr. Fogg parecia sentir-se tão bem disposto como se tivesse acabado de sair de seu leito. Mas ele é de ferro, disse o general de brigada, contemplando-o com admiração. De ferro forjado, respondeu Passepartout, entretido no preparo de um almoço sumário. Ao meio-dia, o guia deu o sinal de partida. A região tomou logo um aspecto muito selvagem. As grandes florestas sucederam-se moitas de tamanho de As grandes florestas sucederam-se moitas de tamarindos e de palmeiras anãs, depois vastas planícies áridas, eriçadas de arbustos magros e semeadas de grandes blocos de cienitos. Toda esta parte do alto de Bundelkund, pouco frequentada por viajantes, é habitada por uma população fanática, endurecida nas práticas mais terríveis da religião hindu. A dominação dos ingleses não pôde se estabelecer regularmente sobre um território submetido a influências dos rajás, que eram difíceis de alcançar em seus inacessíveis refúgios dos Víndias. Várias vezes avistaram bandos de indianos ferozes que faziam um gesto de cólera ao verem passar o rápido quadrúpede. Entretanto, o Parsi os evitava tanto quanto possível, considerando-os como gente ruim de se encontrar. Poucos animais foram vistos durante esta jornada, apenas alguns macacos que fugiam com 1000 contorções e caretas com as quais Passepartout se divertiu muito. Um pensamento entre muitos outros inquietava o moço. O que Mr. Fogg faria com o elefante quando chegasse à estação de Allahabad? Levá-lo-ia? Impossível. O preço do transporte somado ao da aquisição fariam dele um animal ruinoso. Vendê-lo-ia?
restituir-lhe a liberdade? Esta estimável besta bem merecia que tivessem alguns cuidados com ela. Se, por acaso, Mr. Fug lhe o desse de presente, Passepartout ver-se-ia muito embaraçado. Isso não deixava de preocupá-lo. Às 8 horas da noite, a principal cadeia dos Víndias havia sido vencida, e os viajantes pararam ao pé da vertente setentrional em um bangalô em ruínas. A distância percorrida durante esta jornada tinha sido de umas 25 milhas, e ainda faltava outro tanto para atingir a estação de Allahabad. A noite estava fria. No interior do bangalô, o Parsi acendeu um fogo com galhos secos, cujo calor foi muito apreciado. A ceia se compôs das provisões compradas em Kobe. Os viajantes comeram como pessoas fadigadas e moídas. A conversação, que começou por algumas frases entrecortadas, terminou bem depressa em roncos sonoros. O guia ficou vigiando perto do Kioni, que adormeceu em pé, apoiado no tronco de uma grande árvore. Nenhum incidente marcou essa noite. Alguns rugidos de leopardos e de panteras perturbaram às vezes o silêncio, misturados com os gritos agudos de macacos. Mas os carnívoros limitaram-se aos gritos e não fizeram nenhuma demonstração hostil contra os hóspedes do bangalô. Sir Francis Cromarty dormiu pesadamente como um bravo militar prostrado de fadiga. Passepartout, em um sono agitado, recomeçou em sonhos as cabriolas da véspera. Quanto a Mr. Fug, repousou tão tranquilamente como se estivesse em sua tranquila casa de Savile Row. Às 6 da manhã, retomaram a caminhada. O guia esperava chegar à estação de Allahabad naquela mesma noite. Deste modo, Mr. Fug só perderia parte das 48 horas economizadas desde o começo da viagem. Desceram as últimas rampas dos Víndias. Kioni retomou o seu andamento rápido. Por volta do meio-dia, o guia contornou a aldeia de Kellinger, situada sobre o Kani, um dos subafluentes dos Ganges. Evitava sempre os lugares habitados, sentindo-se em maior segurança nestas campinas desertas, que marcam as primeiras depressões da bacia do Grande Rio. A estação de Allahabad ficava a menos de 12 milhas a nordeste. Fizeram alto sob uma touceira de bananeiras, cujos frutos, tão saudáveis quanto o pão, tão suculentos como o creme, dizem os viajantes, foram extremamente apreciados. Às 2 horas, o guia entrou sob a cobertura de uma espessa floresta que deveria atravessar por algumas milhas. Preferia viajar assim ao abrigo dos bosques. Em todo caso, não houvera até então nenhum encontro desagradável, e a viagem parecia dever ser realizada sem acidentes, quando o elefante, dando alguns sinais de inquietação, subitamente parou. Eram 4 horas então. Que é que há? Perguntou Sir Francis Cromarty, que levantou a cabeça acima de seu cesto. Não sei, meu oficial, respondeu o Parsi, tentando ouvir melhor um murmúrio confuso que passava sob a espessa ramagem. Alguns instantes depois, este murmúrio ficou mais audível. Disseria um concerto, ainda muito distante, de vozes humanas e instrumentos de cobre. Passepartout era todo olhos, todo orelhas. Mr. Fug aguardava pacientemente, sem pronunciar uma palavra. O Parsi saltou para o chão, amarrou o elefante numa árvore e mergulhou em uma touceira espessa. Alguns momentos depois, voltou dizendo: é uma procissão de brahmanes que se dirige para este lado.
Se for possível, evitemos ser vistos. O guia desamarrou o elefante e conduziu-o para um matagal fechado, recomendando aos viajantes que não se apiassem. Ele próprio se conservou pronto para trepar rapidamente na montaria se a fuga se tornasse necessária, mas pensava que a tropa dos fiéis passaria sem o perceber, pois que a espessura da folhagem o dissimulava inteiramente. O barulho discordante de vozes e de instrumentos se aproximava. Cantos monótonos se misturavam ao som dos tambores e dos símbolos. Logo à frente da procissão apareceu sob as árvores, a uns 50 passos da posição ocupada por Mr. Fugg e seus companheiros. Eles distinguiam facilmente, através dos ramos, o curioso pessoal desta cerimônia religiosa. Na primeira fila vinham sacerdotes com mitras na cabeça e vestidos com longas batas muito ornamentadas. Estavam cercados por homens, mulheres e crianças, que faziam ouvir uma espécie de reza fúnebre, interrompida a intervalos iguais por toques de tantãs e de símbolos. Através deles, sobre um carro de grandes rodas, no qual os raios e os eixos pareciam serpentes entrelaçadas, apareceu uma figura horrível, puxada por 2 parelhas de zebus ricamente cobertos com capas. Esta estátua tinha 4 braços, o corpo colorido de um vermelho escuro, os olhos arregalados, os cabelos revoltos, a língua pendente, os lábios tingidos com rena e betelê. Em seu pescoço enrolava-se um colar de cabeças de mortos e em seus flancos um cinturão de mãos decepadas. Ela se mantinha em pé sobre um gigante caído ao qual faltava a cabeça. Sir Francis Cromarty reconheceu essa estátua. É a deusa Kali, murmurou, a deusa do amor e da morte. Da morte? Admito. Mas amor jamais, disse Passepartout. Mulher horrorosa. O Parsi fez sinal para que se calasse. Em volta da estátua agitava-se, contorcia-se, convulsionava-se um grupo de velhotes faquires pintados com listras ocre, cobertos de incisões cruciais que deixavam escapar seu sangue gota a gota. Energúmenos estúpidos que, nas grandes cerimônias hindus, se precipitam ainda sob as rodas do carro de Juggernaut. Atrás deles, alguns brahmanes, em toda a suntuosidade de seus trajes orientais, arrastavam uma mulher que mal conseguia ficar em pé. Esta mulher era jovem, branca como uma europeia. Sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, suas orelhas, seus braços, suas mãos, seus artelhos estavam sobrecarregados de joias, colares, braceletes, brincos e anéis. Uma túnica com filetes de ouro, recoberta com um tecido muito fino, moldava os contornos de seu corpo. Atrás desta mulher, contraste violento para os olhos, guardas armados com sabres desembainhados, colocados em suas cinturas e longas pistolas com encrustações, transportavam um cadáver sobre um palanquim. Era o cadáver de um velho, revestido com seus opulentos trajes de rajá, trazendo como em vida o turbante bordado de pérolas, a veste tecida de seda e ouro, o cinto de caxemira com diamantes e as suas magníficas armas de príncipe indiano. Depois, os músicos e uma retaguarda de fanáticos, cujos gritos cobriam às vezes o ensurdecedor barulho dos instrumentos, fechavam o cortejo. Sir Francis Cromarty olhava toda esta pompa com um ar singularmente entristecido e, voltando-se para o guia,
disse: Um sati. O Parsi fez um sinal afirmativo e pôs um dedo sobre os seus lábios. A longa procissão desfilou lentamente sob as árvores e logo suas últimas filas desapareceram no seio da floresta. Pouco a pouco, os cantos se extinguiram. Havia ainda alguns lampejos de gritos ao longe, e, afinal, a todo este tumulto sucedeu um profundo silêncio. Mr. Fugg tinha ouvido a palavra pronunciada por Sir Francis Cromarty, e assim que a procissão desapareceu... "O que é um sati?" perguntou. "Um sati, Sr. Fugg", respondeu o general de brigada. "É um sacrifício humano, mas um sacrifício voluntário. Esta mulher, que acabou de ver, será queimada amanhã às primeiras horas do dia." "Ah, malditos!" exclamou Passepartout, que não pôde conter este grito de indignação. "E o cadáver?" perguntou Mr. Fugg. "É o do príncipe, seu marido", respondeu o guia, "um rajá independente do Bundelkund." Mr. Fugg retomou a palavra e disse: "Como esses costumes bárbaros subsistem na Índia e os ingleses não puderam destruí-los?" "Na maior parte da Índia", respondeu Sir Francis Cromarty, "esses sacrifícios já não acontecem. Mas não temos nenhuma influência nas regiões selvagens, e principalmente aqui no território de Bundelkund. Toda a vertente setentrional dos Víndias é teatro de assassinatos e de pilhagens incessantes." "Coitada", murmurou Passepartout, "queimada viva?" "Sim", continuou o general de brigada, "queimada. E se não fosse, nem podem imaginar a que miserável condição se veria reduzida por seus próximos. Cortavam-lhe os cabelos, sustentavam-na apenas com alguns punhados de arroz, repeliam-na, seria considerada como uma criatura imunda e morreria em algum canto como um cão sarnento. É também a perspectiva desta medonha existência que leva muitas vezes essas infelizes ao suplício, muito mais que o amor ou o fanatismo religioso. Às vezes, contudo, o sacrifício é realmente voluntário, e é necessária a intervenção enérgica do governo para os impedir. Assim, há alguns anos, eu residia em Bombay, quando uma jovem viúva veio pedir ao governador autorização para se queimar viva com o corpo do marido. Como podem imaginar, o governador recusou. Então a viúva deixou a cidade, refugiou-se junto a um rajá independente e lá consumou seu sacrifício. Durante a narrativa do general de brigada, o guia sacudia a cabeça e, quando o relato acabou, disse: "O sacrifício acontecerá amanhã ao nascer do dia, não é voluntário." "Como o senhor sabe?" "É uma história que todo mundo conhece no Bundelkund", respondeu o guia. "Mas esta infortunada não parecia fazer nenhuma resistência", observou Sir Francis Cromarty. "É porque a inebriaram com fumaça de cânhamo e de ópio." "Mas para onde a levam?" "Para o pagode de Pilari, a 2 milhas daqui. Lá passará a noite esperando a hora do sacrifício." "E o sacrifício acontecerá?" "Sim, amanhã, ao raiar do sol." Depois dessa resposta, o guia tirou o elefante da mata fechada e subiu para o pescoço do animal. Mas, no momento em que ia incitá-lo com um assobio particular, Mr. Fugg o deteve e, dirigindo-se a Sir Francis Cromarty, disse: "E se salvássemos esta mulher?" "Salvar esta mulher, Sr. Fugg?" exclamou o general de brigada. "Tenho ainda 12 horas de avanço."
posso consagrá-las a isso. Ora, ora, mas é um homem de coração, disse Sir Francis Cromarty. Às vezes, respondeu simplesmente Phileas Fogg, quando tenho tempo. Capítulo 13, em que Passepartout prova mais uma vez que a fortuna sorri aos audaciosos. O plano era audacioso, eivado de dificuldades, impraticável talvez. Mr. Fogg iria arriscar a sua vida, ou pelo menos sua liberdade, e assim a realização de seus projetos, mas não hesitou. Encontrou, ademais, em Sir Francis Cromarty, um auxiliar decidido. Quando Passepartout estava pronto, podiam dispor dele. A ideia do patrão o exaltava. Sentia um coração, uma alma, sob aquela aparência gélida. Começava a amar Sr. Phileas Fogg. Faltava o guia. Que lado tomaria? Não estaria inclinado a favor dos hindus? Na ausência de sua colaboração, era preciso pelo menos contar com a sua neutralidade. Sir Francis Cromarty perguntou-lhe diretamente. Meu oficial, respondeu o guia, sou Parsi, e esta mulher é Parsi. Conte comigo. Muito bem, respondeu o Sr. Mr. Fogg. Entretanto, saibam bem, retomou Parsi. Não arriscamos apenas a vida, mas há suplícios horríveis se formos pegos. Por isso, reflitam. Está refletido, respondeu Mr. Fogg. Penso que devemos esperar a noite para agir, certo? Penso mesmo, respondeu o guia. Este bravo indiano deu então alguns detalhes sobre a vítima. Era uma indiana famosa por sua beleza, de raça Parsi, filha de ricos negociantes de Bombay. Tinha recebido naquela cidade uma educação absolutamente inglesa e, por suas maneiras, por sua instrução, qualquer um a creria europeia. Chamava-se Aouda. Órfã, foi casada contra a vontade com o velho Rajá do Bundelkhand. 3 meses depois, ficou viúva. Sabendo a sorte que a esperava, fugiu, foi logo apanhada e os parentes do Rajá, que tinham interesse em sua morte, destinaram-na a este suplício do qual parecia não poder escapar. Este relato só reforçou Mr. Fogg e seus companheiros em sua generosa resolução. Foi decidido que o guia dirigiria o elefante para o pagode de Pilage, do qual se aproximaria tanto quanto possível. Cerca de meia hora depois, pararam sob um arvoredo, a 500 passos do pagode, que não podiam avistar, mas o alarido dos fanáticos se fazia ouvir distintamente. Discutiram então os meios de chegar perto da vítima. O guia conhecia este pagode de Pilade, no qual afirmou que a jovem estava aprisionada. Poderiam penetrar por uma das portas quando todo o bando estivesse mergulhado no sono do entorpecimento, ou seria preciso fazer um buraco na muralha. Isso só poderia ser decidido no local e na hora, mas do que não havia nenhuma dúvida era que o resgate deveria ser realizado naquela mesma noite, e não quando, ao raiar do dia, a vítima seria conduzida ao suplício. Nesse instante, nenhuma intervenção humana seria capaz de a salvar. Mr. Fogg e os seus companheiros esperaram a noite. Assim que escureceu, por volta das 6 horas, resolveram fazer um reconhecimento em volta do pagode. Os últimos gritos dos faquires então se extinguiam. Seguindo seu costume, estes indianos deviam estar mergulhados no pesado entorpecimento do hang, ópio líquido, misturado com uma infusão de cânhamo, e seria talvez possível se esgueirar por entre eles até o templo. O Parsi, guiando Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, avançou sem barulho através da floresta.
Depois de rastejarem 10 minutos sob os ramos, chegaram à borda de um pequeno rio, e ali, à luz de tochas de ferro na ponta das quais ardiam resinas, distinguiram um monte de madeira empilhada. Era a pira, feita de precioso sândalo e já impregnado com um óleo perfumado. Em sua parte superior repousava o corpo embalsamado do rajá, que deveria ser queimado ao mesmo tempo que a sua viúva. A 100 passos desta pira elevava-se o pagode, cujos minaretes atravessavam na sombra a copa das árvores. Venham, disse o guia em voz baixa. E com precaução redobrada, seguido por seus companheiros, esgueirou-se silenciosamente pelo matagal. O silêncio só era interrompido pelo murmúrio do vento nos galhos. Logo o guia parou na extremidade de uma clareira. Algumas resinas iluminavam o lugar. O solo estava juncado de grupos que dormiam, prostrados pelo entorpecimento. Parecia um campo de batalha coberto de mortos, homens, mulheres e crianças, todos confundidos. Alguns entorpecidos ainda roncavam aqui e ali. Ao fundo, entre as árvores, divisava-se distintamente o templo do Pilade, mas, para grande desapontamento do guia, os guardas do Rajá, iluminados por tochas fuliginosas, vigiavam as portas e passeavam de um lado para o outro, o sabre desembainhado. Poderiam supor que no interior os sacerdotes também vigiassem. O Parsi não foi mais longe. Reconhecera a impossibilidade de forçar a entrada do templo e fez recuar seus companheiros. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty tinham compreendido como ele que nada poderiam tentar por este lado. Pararam e se consultaram em voz baixa. Esperemos, disse o general de brigada. São só 8 horas ainda, e é possível que estes guardas sucumbam também ao sono. É possível, com efeito, respondeu Parsi. Phileas Fogg e seus companheiros estenderam-se, pois, ao pé de uma árvore e esperaram. O tempo lhes pareceu longo. O guia deixava-os às vezes e ia observar a orla do bosque. Os guardas do Rajá continuavam a velar à luz das tochas e uma vaga luz filtrava através das janelas do pagode. Esperaram assim até a meia-noite. A situação não mudou. Mesma vigilância do lado de fora. Era evidente que não se podia contar com o sono dos guardas. O entorpecimento do Hang lhes tinha sido provavelmente poupado. Era preciso, portanto, agir de outro modo e penetrar por uma abertura feita nas muralhas do pagode. Restava a questão de saber se os sacerdotes vigiavam junto à sua vítima com tanto zelo como os soldados à porta do templo. Após uma última conversa, o guia disse que estava pronto para partir. Mr. Fogg, Sir Francis e Passepartout seguiram-no. Deram uma volta bem longa para chegarem ao pagode pelos fundos. Por volta da meia-noite e meia, chegaram ao pé dos muros sem terem encontrado ninguém. Nenhuma vigilância tinha sido estabelecida daquele lado, mas, na verdade, não havia nem portas e nem janelas. A noite estava sombria. A lua, então em seu último quadrante, deixava apenas o horizonte, encoberto por densas nuvens. A altura das árvores aumentava ainda mais a escuridão. Mas não bastava ter chegado ao pé das muralhas. Era preciso ainda fazer uma abertura. Para esta operação, Phileas Fogg e os seus companheiros tinham apenas seus canivetes. Felizmente, as paredes do templo eram feitas de uma mistura de tijolo e madeira, que não deveria ser difícil de furar. Tirado o primeiro tijolo, os outros vieram facilmente. Puseram mãos à obra, fazendo o menor ruído possível. O Parsi de um lado, Passepartout do outro, trabalhavam para arrancar os tijolos, de modo a obter uma abertura
com os 2 pés de largura. O trabalho avançava quando um grito se fez ouvir no interior do templo, e quase em seguida outros gritos responderam do lado de fora. Passepartout e o guia interromperam o trabalho. Teriam sido surpreendidos? Seria um sinal de despertar? A prudência mais elementar recomendaria que se afastassem, o que fizeram ao mesmo tempo que Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty. Esconderam-se novamente sob a cobertura do bosque, esperando que o alerta, supondo-se que fosse se dissipasse, e prontos, neste caso, a recomeçar a operação. Mas houve um contratempo funesto. Guardas apareceram no fundo do pagode e postaram-se ali, impedindo qualquer aproximação. Seria difícil descrever o desapontamento destes 4 homens, detidos em sua obra. Agora que não poderiam mais chegar até a vítima, como a salvariam? Sir Francis Cromarty mordia os punhos. Passepartout estava fora de si e o guia tinha alguma dificuldade em contê-lo. O impassível Fogg aguardava sem manifestar seus sentimentos. Só nos resta partir? Perguntou o general de brigada em voz baixa. Só nos resta partir, respondeu o guia. Esperem, disse Mr. Fogg. Basta que eu esteja amanhã em Allahabad antes do meio-dia. Mas o que o senhor espera? Respondeu o Sr. Francis Cromarty. Em algumas horas o dia vai aparecer e a oportunidade que nos escapa pode voltar a se apresentar no momento supremo. O general de brigada teria desejado poder ler nos olhos de Phileas Fogg. Como que contava esse frio inglês? Quereria, no momento do suplício, lançar-se em direção à jovem e arrancá-la abertamente de seus algozes? Seria uma loucura. E como admitir que este homem fosse louco a tal ponto? Apesar de tudo, Sir Francis Cromarty consentiu em esperar até o desenlace daquela terrível cena. Todavia, o guia não deixou os seus companheiros no lugar onde se tinham refugiado. Levou-os para a parte interior da clareira. Dali, ocultos por algumas árvores, podiam observar os grupos adormecidos. Enquanto isso, Passepartout, empoleirado nos primeiros galhos de uma árvore, ruminava uma ideia que havia a princípio atravessado seu espírito como um relâmpago, e que acabara por incrustar-se em seu cérebro. Havia começado por se dizer: que loucura! E agora repetia: por que não, apesar de tudo? É uma probabilidade talvez única, e com os brutos assim. Em todo caso, Passepartout não elaborou este pensamento, mas não tardou a deslizar com a agilidade de uma serpente sobre os ramos baixos da árvore cujas extremidades se curvava para o solo. As horas corriam, e logo algumas tonalidades menos sombrias anunciaram a aproximação do dia. Contudo, a escuridão era ainda profunda. Chegara o momento. Houve como que uma ressurreição daquela multidão adormecida. Os grupos se animaram. Batidas de tantãs ressoaram. Cantos e gritos ecoaram novamente. Chegara a hora em que a desafortunada iria morrer. Com efeito, as portas de pagode se abriram. Uma luz mais viva escapou do interior. Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty puderam divisar a vítima, vivamente iluminada, e 2 sacerdotes arrastavam para fora. Pareceu-lhes mesmo que, sacudindo o entorpecimento por um supremo instinto de conservação, a infeliz tentava escapar de seus verdugos. O coração de Sir Francis Cromarty pulou, e, em um movimento compulsivo, agarrando na mão de Phileas Fogg, sentiu que aquela mão tinha uma navalha aberta. Neste momento, a multidão moveu-se.
A jovem recaíra no torpor provocado pelas fumaças do cânhamo. Passou rodeada pelos faquires, que a escutavam com suas vociferações religiosas. Phileas Fogg e os seus companheiros, confundindo-se com as últimas fileiras da multidão, seguiram-na. 10 minutos depois, chegaram à beira do rio e pararam a menos de 50 passos da pira, sobre a qual estava estendido o corpo do Rajá. Na semi-obscuridade, viram a vítima absolutamente inerte, estendida aos pés do cadáver de seu esposo. Depois uma tocha foi aproximada e a madeira, impregnada de óleo, logo se inflamou. Um grito de terror se elevou. Neste momento, Sir Francis Cromarty e o guia contiveram Phileas Fogg, que num momento de generosa loucura se lançava em direção à fogueira. Mas Phileas Fogg já os havia repelido quando a cena subitamente mudou. Um grito de terror se elevou, toda aquela multidão se prostrou por terra, assombrada. O velho Rajá não estava então morto, porque o viram erguer-se de repente como um fantasma, levantar a jovem em seus braços, descer da pira no meio de turbilhões de fumo que lhe davam uma aparência espectral. Os faquires, os guardas, os sacerdotes, tomados por súbito terror, estavam lá, face sobre a terra, sem se atreverem a levantar os olhos e contemplar um tal prodígio. A vítima, inanimada, passou carregada por braços vigorosos que a levavam, e sem que parecesse lhes pesar. Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty tinham ficado de pé. O Parsi curvara a cabeça e Passepartout, sem dúvida, não estaria menos estupefato. O ressuscitado chegou perto do local onde estavam Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty. E aí, com voz grave, disse: "Fujamos!" Era Passepartout em pessoa que deslizara até a pira no meio da fumaça espessa. Era Passepartout que, aproveitando a escuridão ainda profunda, tinha arrancado a jovem à morte. Era Passepartout que, desempenhando o seu papel com uma audaciosa felicidade, passara incólume no meio do assombro geral. Um instante depois, todos os 4 desapareciam na floresta, e o elefante os transportava num trote rápido. Mas gritos, clamores e mesmo uma bala, que atravessou o chapéu de Phileas Fogg, fez-lhe saber que o logro tinha sido descoberto. Com efeito, sobre a pira em chamas, distinguia-se agora o corpo do velho Rajá. Os sacerdotes, saídos de seu terror, tinham compreendido que um rapto acabara de se consumar. Imediatamente tinham se precipitado na floresta. Os guardas os tinham seguido. Fizeram uma descarga, mas os raptores fugiam rapidamente, e em pouco tempo achavam-se fora do alcance das balas e das flechas.